Hoje nós vamos falar sobre Filoquinidária, ou também conhecidos como Coelenterados. Aqui são imagens então dos representantes do Filoquinidária. Estão representadas então as medusas, aqui representação de anêmona, representação de hidra, representação então de recifes de corais. Novamente aqui representação de medusas, recifes de corais, as anêmonas, aqui representação da caravela portuguesa, hidra, anêmona, recifes de corais. Aqui representação então de uma água-viva gigante que é conhecida como coragem, que pode ser encontrada no Japão. Então, com relação agora às características gerais dos quinidários. Como representantes então dos quinidários estão as águas-vivas, as anêmonas do mar, os corais, as hidras e as caravelas portuguesas. Dentre então os organismos conhecidos ou pertencentes ao Filoquinidária, todos estão presentes no ambiente aquático, porém ocorre predominância então de representantes no ambiente marinho. Mas a hidra é um quinidário que está presente ou pode ser encontrado também em água doce. Existem na atualidade cerca de 11.000 espécies catalogadas. Como característica então desse grupo, todos possuem o corpo mole e gelatinoso. Existem espécies que são fixas, ou seja, são sesses, é o caso da anêmona do mar e dos recifes de coral. Os que podem nadar ativamente, do tipo águas-vivas, o que representa a maioria dos quinidários, e as que têm a capacidade de flutuação, onde estão então as caravelas portuguesas. Então, o tipo de simetria que esses organismos apresentam, ou seja, o que corresponde à maioria, é a simetria do tipo radial. Então, observem que existem vários planos de divisão no corpo, tanto da anêmona quanto das hidras. Com relação, então, à presença de folhetos embrionários, estão presentes, então, a ectoderme e endoderme. A ectoderme, ela vai formar a epiderme e a endoderme vai formar a gastroderme. Entre, então, a epiderme e a gastoderme, existe uma estrutura que é conhecida como sendo mesogleia, certo? Por possuírem, então, a ectoderme e endoderme, esses animais são classificados como sendo diblásticos. Com relação, então, à formação embrionária, ou seja, com relação ao destino do blastóporo, esses organismos eles são classificados como sendo protostômos, ou seja, o blastóporo forma a boca. Esses organismos possuem uma célula característica. Essa célula é conhecida como quinidócito, certo? O quinidócito ele é formado a partir de quinidoblasto, mas a maioria dos autores acaba considerando o quinidoblasto e o quinidócito como correspondentes a uma única célula, certo? Então, essa célula é típica dos quinidários. Essa célula, então, que é responsável pela nomenclatura que é utilizada, ou seja, pelo nome dos quinidários, certo? É uma célula que é utilizada para defesa e também para captura de alimento por esses animais, e quando em contato, então, com o ser humano, pode causar, então, queimadura e, então, irritações dolorosas. Aqui, então, tem representação, no caso de um quinidócito, observem que tem a porção aí que a gente fala em si do quinidoblasto, né, que é toda a célula. Observem que tem a presença de espiráculo, ou também chamada de opérculo. Observem que aqui tem um espinho, tem a presença de filamento urticante, e aqui tem uma espécie de gatilho que é chamado de quinidocilo. Mais informações serão retratadas mais pra frente nessa aula. Com relação aí das características gerais, quando nós falamos de quinidários, observem que aqui existe a representação de uma hidra, que observem que foi feito um corte, certo? Na estrutura dessa hidra. Então, observem, a porção que está localizada externamente, ela corresponde, ok? À região da epiderme. A região da epiderme, ela vai ser formada pela ectoderme, que é na região, então, da epiderme que estão contidos os quinidócitos, ou seja, as células que vão permitir a defesa e a captura de presa, então, por esses animais, captura de alimento. Na porção interna, então, nós temos a gastroderme, que está representada nessa região. A gastroderme ela é formada pela endoderme, então, por isso que esses organismos são conhecidos como diblásticos. Que observem que aqui está a representação, então, da mesogleia.
Com relação à organização corporal, esses animais eles podem ser encontrados de duas formas, na forma de pólipo e na forma de medusa. Observem que o pólipo ele fica aderido, ou seja, fixo ao substrato. Observem, tem o corpo e tem a presença de tentáculos. Quando nós falamos de medusa, a medusa ela também tem o corpo e ela também tem a presença de tentáculos. Porém, essa forma é séssil, fixa, e essa forma ela é livre e natante. Com relação ainda às formas e estruturas internas dos quinidários, é importante que vocês visualizem que pólipo e medusa possuem as mesmas estruturas. Então, observe, ambos têm a presença de boca, ambos têm a presença, então, de tentáculos. Observem, ambos têm cavidade gastrovascular. A cavidade gastrovascular nada mais é do que a gastroderme, que é a porção que é revestida pela endoderme. Porém, observem, o pólipo é fixo e a medusa ela é livre e natante. Aqui a representação, então, da organização corporal que a gente conhece como sendo medusa. Observem, então, que está representada em verde a ectoderme. Observem que está representada em azul a endoderme. E observem, então, que entre a ectoderme e a endoderme tem a presença da mesogleia. Nesse caso, observem a localização da boca. Ok? Então, a forma medusoide, que nós já falamos, que ela é livre e natante. E aqui a forma, então, polipoide, que geralmente é séssil, certo? Então, quando vocês pensam na forma medusoide, ela se assemelha a um guarda-chuva, onde nós retiramos o cabo. E essa porção, então, ela vai conseguir se locomover no ambiente aquático, ok? Então, quando a gente faz a comparação das duas formas, quando nós falamos da forma de pólipo, a forma de pólipo, ela é séssil, a forma de medusa, ela é livre. O corpo do pólipo, ele tem um formato tubular, ou a gente chama de formato cilíndrico, enquanto a medusa, ela tem a forma, então, de um guarda-chuva, ou ainda a gente pode dizer que possui uma forma de sino. Quando a gente fala, então, da presença da boca, ou seja, a extremidade oral, o pólipo, ele tem a boca e os tentáculos voltados para cima, enquanto a medusa, ela possui a boca no centro e os tentáculos voltados para baixo. Quando nós falamos da extremidade oposta à boca, a extremidade oposta à boca no pólipo, ela é fixa, mas a extremidade oposta à boca na medusa, ela é livre. Então, no pólipo é fixo e na medusa é livre. Com relação, então, aos tipos celulares que formam os quinidários. Então, para nós falarmos dos tipos celulares, nós precisamos associar quais são as porções que formam o corpo desse animal. Então, observem aqui, eu tenho a representação de uma hidra, nós estamos fazendo aumento de uma parte, então, do corpo, ou seja, da estrutura corporal desse quinidário. Observem que aqui está representada a epiderme, aqui está representada a mesogleia e aqui está representada a gastroderme. Então, observem que aqui nós temos a célula mioepitelial epidérmica. A célula mioepitelial epidérmica é a célula que é responsável pelo revestimento, ou seja, pela cobertura do corpo do animal, e é responsável, então, pela contração muscular. Observe que na epiderme também tem a presença da célula intersticial. A célula intersticial, ela corresponde às células-tronco, ou seja, são células totipotentes. São elas que vão permitir o crescimento e os processos regenerativos no animal. Além disso, tem a capacidade de formar todas as outras células. É menos comum acontecer, então, a formação de célula mioepitelial epidérmica a partir da célula intersticial, mas ela também tem a capacidade de formar, por exemplo, os ovos e o esperma nestes animais. Observem que aqui também está representada a célula que nós falamos que é o quinidoblasto. Então, o quinidoblasto, que é responsável por auxiliar na captura de alimentos e também
por auxiliar na defesa. Agora observe, quando nós observamos ou quando nós nos referimos à mesogleia, observe que na mesogleia estão presentes células nervosas. A célula nervosa, ela vai formar a sinapse juntamente com os axônios. Então significa que as células nervosas, elas vão ser responsáveis por comunicar os estímulos percebidos pelas células sensoriais, que estão contidas aqui, ó, na região da epiderme, com as células mioepiteliais da epiderme, ou seja, estas que estão localizadas nessa porção, e também com as células mioepiteliais que estão presentes aqui na gastroderme, ok? Então, quando nós falamos aqui, ó, da célula sensorial, a célula sensorial, ela é responsável por perceber estímulos ambientais e transmitir, então, esse estímulo ambiental para as células nervosas que estão contidas na mesogleia, ou seja, corresponde a um receptor sensorial para estímulos químicos e também para estímulos táteis. Agora, vamos falar com relação à gastroderme. Então, na gastroderme, tem a presença de quais tipos de células? Célula glandular. Então, as células glandulares, elas estão representadas somente na região da gastroderme, mas também existem células glandulares que estão presentes na região da epiderme. As células glandulares na região da epiderme, elas vão ser responsáveis por secretar muco, e esse muco ele vai lubrificar o corpo do quinidário, certo? Protegendo então o animal. E no caso dos fixos, é esse muco que vai permitir a adesão da fase então de pólipo no substrato. Quando a gente fala então das células glandulares que estão contidas na região da gastroderme, que é essa em laranja, ela vai ter como função produção de enzimas digestivas. E são essas enzimas digestivas que vão ser lançadas dentro da cavidade gastrovascular, ok? Além disso, os quinidários também possuem célula mioepitelial digestória. A célula mioepitelial digestória, ela possui flagelo. E é esse flagelo que vai fazer a movimentação do alimento para que as enzimas que foram produzidas pela célula glandular consigam entrar em contato com o alimento e assim aconteça uma digestão, certo? Essa digestão ela é uma digestão parcial. Então, posteriormente, o que vai acontecer? A célula mioepitelial digestória, ela vai fazer então a absorção dessas partículas previamente digeridas e, por consequência, ela vai terminar o processo então digestivo do alimento, ou seja, a digestão ela vai iniciar na porção da cavidade gastrovascular, que também a gente pode chamar de gastroderme, tudo bem? Então, a cavidade gastrovascular ela é revestida então por derme, ou seja, por tecido de revestimento, por isso que ela é chamada de gastroderme. Então, a cavidade vascular tem enzima digestiva, vai acontecer a digestão inicial dentro da cavidade gastrovascular. O que não for possível, então, concluir a digestão, as células mioepiteliais digestórias vão fazer a absorção e vão terminar a digestão na porção interna. Então, agora, com relação ao quinidoblasto, ou os quinidócitos. Então, observem que aqui está a representação, no caso, de um quinidócito, certo? Ele ainda não desempenhou sua função, aqui ele já, então, desempenhou a sua função. Observem que existem, então, várias formas de nematocistos. Agora, olhem aqui. Quando eu falo, então, de um quinidócito, ele tem a presença de núcleo, ele tem citoplasma
ele tem a porção do nematocisto, tem a porção do filamento urticante que está recolhido, a porção então do opérculo e tem o quinidocílio, certo? Aqui então já desempenhou sua função. Observem que o líquido está sendo descarregado, ok? Observe então que houve uma eversão, onde toda a porção do opérculo, então, ela ficou voltada para fora, assim como o filamento urticante. Então, observem que aqui está a representação da superfície, então, do corpo da vítima, certo? Observem aqui, ó, no início, então, da explosão, aqui o filamento sendo liberado e aqui sendo descarregada, então, a peçonha ou a substância tóxica que está contida dentro do quinidócito ou quinidoblasto, certo? Então, as propriedades peçonhentas que estão contidas dentro, então, do quinidócito, elas vão depender não somente da composição química, quando a gente fala, então, da substância tóxica que está dentro, mas também da quantidade de nematocistos que vão entrar em contato com a superfície do corpo da vítima, para fazer, então, com que os danos eles sejam maiores ou menores, e dependendo, então, da espécie, pode vir a levar, sim, o indivíduo à morte. Então, só observem aqui, está a representação, então, de um quinidócito. Então, no interior do quinidoblasto, existe uma cápsula, e essa cápsula, ela é chamada de nematocisto, ok? Ela é ligada a um filamento que apresenta um líquido tóxico. Na região voltada para o exterior, tem uma expansão que é chamada quinidocílio. Quando o quinidocílio lhe é tocado, o nematocisto dispara o filamento e assim vai acontecer a liberação da substância tóxica. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com os tentáculos das águas-vivas, porque os quinidoblastos podem causar graves irritações quando a gente fala de ser humano, ok? Quando eu falo, então, do líquido tóxico, esse líquido tóxico, ele é conhecido como actinocongestina, que nada mais é do que uma hipnotoxina, ok? Então, aqui é só o mecanismo onde está acontecendo, no caso, a ação, né? Ou está acontecendo o descarregamento do filamento urticante com a substância tóxica pelo quinidoblasto ou quinidócito. Então, só imagens onde houve contato, então, com o filamento urticante, mas é importante salientar que quando em contato com o meio ácido ou com o meio alcalino, o que vai acontecer? O efeito urticante que é ocasionado, então, pela substância tóxica, ele é cortado, ou seja, a pessoa deixa de sentir. Com relação, então, às funções orgânicas, quando nós falamos de quinidários. Então, aqui novamente a representação da hidra. Os tentáculos, onde se concentram, então, baterias de quinidoblastos ou quinidócitos, tá? Eles vão permitir, então, aos quinidários fazer captura de alimento, que no caso tem a representação do peixe, ok? Mas podem ser crustáceos, peixes, larvas de outros animais, outros quinidários. Então, com o auxílio do tentáculo, eles vão levar o peixe até a região da boca. Depois da boca,
o alimento ele vai chegar então na porção da cavidade gastrovascular. Na cavidade gastrovascular estão presentes enzimas digestórias. As enzimas digestórias, elas foram secretadas por células especiais da gastroderme, que eu já falei para vocês quais são. Depois disso, acontece então a digestão na porção então extracelular, porque a digestão está acontecendo na cavidade gastrovascular. As partículas então de alimento que foram parcialmente digeridas na cavidade gastrovascular, elas vão ser englobadas pelas células mioepiteliais digestivas. E é dentro então da célula mioepitelial digestiva que essas partículas agora parcialmente digeridas, elas vão sofrer uma digestão completa. Portanto, a gente costuma dizer, ou de acordo com a classificação, os quinidários, eles vão possuir, então, uma digestão extracelular e intracelular. Extracelular porque vai iniciar na cavidade gastrovascular e intracelular porque vai terminar dentro das células mioepiteliais digestivas. Os produtos, então, úteis da digestão, eles vão ser distribuídos às diversas células do corpo por meio de difusão simples. O restante, que não for digerido, vai permanecer na cavidade gastrovascular e vai ser eliminado novamente pela boca. Então, a gente diz que os quinidários, eles possuem um sistema digestório completo, porque eles só possuem boca, eles não possuem ânus. Então, eu posso dizer que a cavidade gastrovascular, além de ser o local onde ocorre a digestão, participa da distribuição do alimento pelo corpo do quinidário. Então, conforme eu já falei, os quinidários, eles são carnívoros, então eles podem se alimentar de crustáceos, de peixes, de larvas de diversos animais, de outros quinidários, de zooplâncton. A digestão é classificada como extra e intracelular. A presa, após ter sido capturada com auxílio dos tentáculos e quinidócitos, entra pela boca, na cavidade gastrovascular vai acontecer uma digestão parcial por ação de enzimas. Depois, então, acontece o término da digestão dentro das células que revestem a cavidade, que são as células mioepiteliais digestivas. Em algumas espécies, em continuação na boca, tem a presença, então, de faringe. E essa porção e a cavidade digestória, que está localizada logo depois da faringe, ela é dividida, tá? Ou seja, ela possui pregas internas, o que a gente pode observar também nessa imagem. E são essas pregas internas que vão aumentar a área de digestão, de distribuição e de absorção de alimento por esses animais. Aqui a representação, então, da anêmona, que possui, então, a presença desses septos. Então, com relação às funções orgânicas, a respiração, ela vai ser aeróbica, certo? Por quê? Porque vai acontecer retirada de oxigênio que está presente na água e a troca, então, de gases de oxigênio e de gás carbônico vai acontecer por meio de fusão simples. A circulação, então, tanto os nutrientes quanto os gases respiratórios, o oxigênio que está entrando, o gás carbônico que está saindo, também serão distribuídos por difusão simples entre células. E a excreção, conforme eu falei para vocês, ela vai acontecer na cavidade gastrovascular, onde vai acontecer a saída, então, pela boca, porque esses animais não possuem ânus. Com relação à locomoção, existem espécies que são fixas, ou seja, sésseis, é o caso da anêmona do mar e dos corais, aqueles que, então, têm a capacidade de flutuabilidade,
que possuem a presença de uma estrutura que é conhecida como pneumatóforo, é o caso das caravelas, o exemplo da caravela portuguesa. Tem aqueles que que se locomovem por jato propulsão, é o caso das medusas. E tem ainda os que se locomovem por deslizamento ou medipalpos. No caso, se locomovem como se fosse por meio de cambalhotas. É o caso das hidras. Então, aqui é só o tipo de locomoção de medipalpos, então, das hidras. Elas lançam seus tentáculos sobre o substrato. Acontece, então, a movimentação com auxílio dos tentáculos e, posteriormente, então, elas voltam a ficar como se fosse na forma fixa, ou seja, na forma séssil. A locomoção delas é muito lenta. Quando a gente fala da locomoção, então, das medusas, as medusas, elas se locomovem por jato propulsão, onde a água, então, ela vai entrando em contato com a estrutura corpórea do animal e é essa água que vai forçando a musculatura e, por consequência, vai acontecendo a movimentação. Quando nós falamos de sistema nervoso, o sistema nervoso dos quinidários é conhecido como sistema nervoso difuso e em rede. Então, observe a representação dos neurônios. Observem que os neurônios, eles estão espalhados pelo corpo do animal. E observem que eles estão conectados como se fosse uma rede. Então, é por isso que a gente diz o sistema nervoso dos quinidários. É um sistema nervoso difuso, porque os neurônios estão espalhados por todo o corpo do animal. E é em rede porque eles estão conectados com a aparência de rede. Uma informação bem importante é que em outros animais, exceto as esponjas, existem centros de concentração de células nervosas, como por exemplo gânglios nervosos ou a presença de cérebro. Então aqui somente novamente imagem do sistema nervoso difuso em rede, né? Então a rede nervosa difusa, aqui no caso da anêmona, né, serve então para permitir a contração e relaxamento quando o quinidário executa os movimentos dos tentáculos, certo? Então significa que essa porção ela vai receber informação tanto da região da epiderme quanto das células que estão localizadas na cavidade gastrovascular. Com relação então à reprodução, quando nós falamos de quinidários. Reprodução assexuada pode ser do tipo brotamento. Observe aqui a representação novamente de uma hidra, o broto sendo formado. Esse broto ele se desprende, cai no substrato, forma uma nova hidra. Poderia permanecer unido formando colônias também. Aqui é a imagem. Outro tipo de reprodução assexuada é a estrobilização. Observe, eu tenho pólipo. Esse pólipo é formado por várias estruturas que se assemelham como se fossem a um amontoado de pratos, que conforme vai acontecendo então a maturação, eles vão sendo liberados. Então esses pratos eles recebem nomes. O nome então é éfira, significa que não é uma medusa ainda com maturidade sexual. Ela continua seu desenvolvimento no ambiente aquático até que aconteça sua diferenciação em macho ou fêmea. Reprodução então do tipo sexuada. Novamente, eu tenho a representação de hidras. Observe, nesse caso, eu tenho uma hidra feminina e aqui eu tenho uma hidra masculina. Então, a hidra masculina produzindo espermatozoides e eu tenho então a hidra feminina produzindo um óvulo. Acontece a fecundação, formação de um embrião. Continua o desenvolvimento, formação então de uma nova hidra, que pode permanecer unida ou pode se desprender e formar uma nova hidra, independente da célula feminina ou da hidra feminina inicial. Mas, nesse caso, a reprodução com formação de uma nova hidra, que se assemelha à anterior com formação de broto, sofreu então ação de gametas. Então a gente diz que houve recombinação genética.
Com relação, então, agora à reprodução, que é conhecida como alternância de gerações. Por que ela é conhecida como alternância de gerações? Porque ela vai alternar uma fase sexuada com uma fase assexuada em algum momento de vida do animal. Então, observe. Aqui eu tenho uma medusa macho e aqui eu tenho uma medusa fêmea. A medusa fêmea, ela lançou seus óvulos no ambiente aquático e a medusa macho lançou seus espermatozoides. Aconteceu fecundação. Lembrando que as medusas, elas são fases móveis, elas se locomovem no ambiente aquático. Após a fecundação, houve a formação então de uma larva. Como que é o nome da larva? Larva plânula. Essa larva, ela vai se fixar e depois de ter se fixado, ela vai continuar se desenvolvendo até a formação de um pólipo. Esse pólipo, ele é agora fixo, ou seja, séssil, e ele é assexuado. O pólipo, ele vai formar, então, as medusas. E essas medusas, quando elas são liberadas, elas não são nem macho nem fêmea. Acontece o término da maturação sexual no ambiente depois de terem sido formadas, onde acontece a diferenciação ou macho ou fêmea. Quando nós falamos então de fecundação, a fecundação nesse caso ela foi uma fecundação externa, porque aconteceu na água, mas pode acontecer uma fecundação interna onde acontece a fecundação na cavidade gastrovascular. Como houve a formação de uma larva plânula, a gente diz que o desenvolvimento ele foi um desenvolvimento indireto, porque passou pela fase larval. Com relação então à classificação, quando nós falamos dos quinidários. Os quinidários, eles são divididos em 5 classes. Classe hidrozoa, cifozoa, cubozoa, antozoa, staurozoa. Na classe hidrozoa, predomina a fase de pólipo, e é nessa classe que estão as hidras e as hidromedusas. A gente está falando então de caravelas, a gente está falando de obélia. Quando nós falamos de cifozoa, predomina a fase de medusa. Isso corresponde à maioria das águas-vivas e onde tem um exemplo bem conhecido que é a Aurélia. Quando nós falamos de cubozoa, estão então as medusas, do tipo cubomedusas, que são conhecidas como vespas do mar. E também predomina a fase medusa quando a gente fala de cubozoa. Quando nós falamos de antozoa, nós temos somente a fase de pólipo e a gente está se referindo à anêmona e os recifes de coral. Staurozoa, nós temos um exemplar como representante então dessa classe, que é conhecido como lucernária, e predomina então a sua fase de medusa. Com relação então aos hidrozoários. Os hidrozoários, eles podem ser marinhos, eles podem ser de água doce. A fase que predomina é a fase de pólipo, então aqui tem um exemplo para vocês, que é a hidra, e aqui a representação então da caravela portuguesa. Aqui então a representação de caravela portuguesa. A caravela portuguesa, ela não tem a fase de medusa, ela é uma colônia de pólipos. Se ela é uma colônia de pólipos, a gente precisa entender por que ela corresponde a uma colônia então de pólipos. Quando a gente fala de caravela portuguesa, a gente está falando então de Pissalia pelágica, tá? Que é uma colônia então do tipo flutuante. Observe que tem uma região que ela está inflada. Então aqui, essa região é conhecida como pneumatóforo, certo? Pneumatóforo nada mais é do que uma parede dupla. Essa parede dupla é formada de açúcar, que é conhecido como quitina. Esse açúcar é a quitina, certo? E dentro, então, dessa parede dupla, tem a presença de gás, certo? E esse gás, ele tem uma composição semelhante à do ar, tá? Mas tem uma concentração maior de monóxido de carbono, certo?
Então, pense que em cada pneumatófilo vai ter uma glândula que vai ser responsável pela produção desse gás, que é chamada de glândula de gás. Quando nós falamos, então, de caravela portuguesa, aqui eu tenho o pneumatófilo. O pneumatófilo nada mais é do que um pólipo que sofreu diferenciação para a formação da câmara de parede dupla. Observem que existem filamentos. Esses filamentos, eles também correspondem a pólipos. Quais são os pólipos que estão presentes? Então, observem. Aqui, ó, essa representação, tá? É representação onde nós temos uma massa basal, tem uma bateria de nematocistos, aqui também tem o nematocistos, ok? Tem uma porção aqui de boca, tem tentídeos, né? A porção do tentáculo. Isso aqui representa um gastrozoide. Gastrozoides são pólipos que formam, então, lá a caravela portuguesa, ok? Que tem como função fazer a captura de alimento e levar, então, o alimento até a boca para serem digeridos. Agora, observe, essa aqui tem a presença de tentáculo, etc. Também tem a presença de nematocistos. Essa porção é conhecida como dactilozoide. São, então, pólipos que formam tentáculos grandes, e é essa porção que vai ser responsável por fazer um envenenamento no caso de presas, para que aconteça então a captura de alimento, para depois então o alimento ser conduzido até lá na porção gastrozoide. Essa última representação é a representação então de um gonozoide. Então, o gonozoide também tem nematocisto, ok? E tem a presença de gonóforos, ok? Então, quando a gente fala de um gonozoide, corresponde então a medusas que modificadas então da colônia, né? Que possuem gonóforos, que são sacos que podem ter, no caso de gonóforos masculinos, né? Podem ter os testículos, que vão ter a capacidade de formação então do gameta masculino, e os gonóforos femininos então vão ter os ovários, que vão permitir então a formação das células femininas, ou seja, possuem função reprodutora. Então, gastrozoide, função captura de alimento. Dactilozoide, função captura de presa, tá? Para levar até a porção gastrozoide. E a porção então gonozoide justamente de gônada, que vai permitir então a formação dos gametas, ou seja, a reprodução. Essas três estruturas estão contidas nesta região abaixo da caravela então portuguesa. Com relação então à reprodução que acontece em hidras, reprodução do tipo assexuada por brotamento, que eu já falei para vocês, e também pode acontecer reprodução sexuada com a formação então de gametas. Observem aqui a formação do broto de forma assexuada, certo? Aconteceu a formação do broto, se desprendeu, caiu, vai acontecer a formação de uma hidra exatamente igual à hidra mãe. Agora, observem, eu posso ter uma hidra masculina e uma hidra feminina, ok? Esse espermatozoide vai entrar em contato com o óvulo, vai acontecer a formação do embrião, formação de uma nova hidra, vai se desprender e vai formar uma nova hidra. Porém, a hidra, nesse segundo caso, é diferente da hidra mãe, porque houve recombinação genética, ou seja, troca de gametas. Tudo bem? Então, observe que o desenvolvimento, tanto por reprodução assexuada por brotamento, quanto essa forma de reprodução assexuada,
não houve formação, então, de larva. Por isso que a gente diz que nesses dois casos o desenvolvimento ele é direto. Com relação, então, à reprodução por alternância de gerações em obelia. Então, observe que nessa representação tem a presença de uma medusa macho e uma medusa fêmea. Medusa fêmea lançou óvulos no ambiente, macho lançou espermatozoides. Houve fecundação, formação então do zigoto, até a formação de larva plânula. Depois disso, a larva plânula então encontrou condições adequadas, fixou, formou um pólipo. O pólipo então tem a região gonozoide e tem a região gastrozoide. O gonozoide vai ser a porção que vai ser responsável por produzir medusas por reprodução assexuada, enquanto o pólipo gastrozoide tem a função então de captura de alimento, certo? As medusas que foram formadas não estão maduras sexualmente, acontece então a maturidade do ambiente para a formação ou posterior ou de medusa macho ou de medusa fêmea. Então, nessa primeira representação, reprodução do tipo sexuada, nessa segunda representação, a formação então da medusa é por meio de reprodução assexuada. Aqui então só a representação das porções gastrozoide, que tem função então de alimentação e também vai permitir a defesa, e a porção então gonozoide, que é responsável pela reprodução, então aqui a imagem de pólipo, tá? No caso da obelia. Agora com relação aos cifozoários. Os cifozoários, eles são todos marinhos e o tamanho pode variar desde centímetros, 2 centímetros, até 4 metros de comprimento, tá? E os tentáculos, eles podem chegar até 40 metros de comprimento. A forma que predomina é a forma de medusa. Então, é dentro aqui dos cifozoários que está a medusa que nós conhecemos como água-viva gigante, que é chamada de juba de leão, que pode ser encontrada, então, principalmente nos oceanos no Japão. Aqui outro exemplo, então, de cifomedusa, a Aurelia aurita, e aqui com relação à sua alternância de gerações. Então, observe o que está acontecendo. Novamente, medusa macho e medusa fêmea. Fêmea produziu óvulos, macho produziu espermatozoides, aconteceu fecundação, mas dentro do corpo da fêmea, na cavidade gastrovascular. Depois disso, o que acontece? A larva plânula vai sair lá pela região, então, da boca da medusa, vai encontrar condições adequadas, vai se fixar e vai iniciar a formação do pólipo. Esse pólipo formado é aquele que é formado, então, como se fosse pelos pratos, ou seja, pelas éfiras. Então, significa que esse pólipo, ele vai formar as éfiras. Essas éfiras, então, terminam sua maturidade sexual no ambiente e depois vão formar ou medusa macho ou medusa fêmea. Lembrando, nessa primeira parte, ou nessa primeira porção que permitiu a formação da larva plânula, eu tenho uma fase sexuada. A formação, então, da éfira, a reprodução é do tipo assexuada, alternância de gerações. Alterna uma fase sexuada e uma fase assexuada em algum momento da vida do animal. Representação, então, do pólipo. Então, aqui, uma outra imagem do que eu acabei, então, de falar para vocês com relação à metagênese, ou também chamada de alternância de gerações. Então, aqui a representação de uma medusa macho, aqui a representação de uma medusa fêmea, ou seja, duas medusas adultas, a liberação, então, de espermatozoides na água, acontece a fecundação, então, na cavidade gastrovascular, depois acontece a liberação, então, já na forma de larva pela boca, certo? Essa larva, ela pode nadar durante horas ou até dias, ela vai encontrar, então,
substrato adequado, condições adequadas onde ela vai se fixar, e assim vai iniciar o brotamento para a formação, então, da fase de pólipo. Alguns autores colocam, então, um nome para essa fase inicial, então a gente pode chamar de cifístoma, ok? Então, o cifístoma continua se desenvolvendo até a formação de um pólipo. Esse pólipo, então, vai ser formado por vários pratos lá, que são as éfiras, então o processo onde vai acontecer a divisão transversal do seu corpo, certo? Depois vai acontecer a liberação das éfiras, que são medusas imaturas, ok? E essas éfiras vão terminar seu desenvolvimento, então, no ambiente para a formação de medusa macho ou de medusa fêmea. Reprodução do tipo sexuado, e aqui a estrobilização, que representa, então, a formação das éfiras, que são medusas imaturas, reprodução do tipo assexuado. Com relação, então, aos cubozoários. Os cubozoários, eles são marinhos. A forma que predomina, então, é a forma de medusa. Então, quando a gente fala de cubozoários, é como se eu tivesse a forma de um sino, e dentro desse sino é como se eu tivesse um cubo, tá? Então, uma medusa em forma de sino cúbico. Tem a presença, então, de quinidoblastos lá nos seus tentáculos e em torno da boca, certo? As toxinas que são produzidas, então, pelos cubozoários, elas são toxinas muito poderosas. Então, aqui só a representação, então, de cubomedusas, que são conhecidas como cianovespas do mar. Aqui, então, tem espécies, no caso do gênero Chironex. O veneno delas é considerado o mais letal do mundo, certo? Elas possuem um grande número de tentáculos, geralmente em torno de 60. Eles são tentáculos longos. Então, pensem que existe cerca de 2,5 milhões de nematocistos a cada 2,54 centímetros da estrutura corpórea, então, das vespas do mar. E é bem comum acontecer a morte de banhistas, principalmente na Austrália. Então, com relação aos antozoários, são todos marinhos. A única forma que existe é a forma de pólipo, ou seja, exclusivamente na forma de pólipo. O tamanho pode variar desde poucos milímetros até 1 metro. Existem, então, antozoários que vivem isolados, que é o caso da anêmona. E existem os que formam, então, colônias, que é o caso dos recifes de corais. Quando nós falamos, então, de antozoários, eles não apresentam alternância de gerações, porque eles não possuem fase de medusa em nenhum momento do seu ciclo de vida. Aqui sua representação, então, a anêmona do mar. Agora, com relação, então, aos corais. Os corais, eles são fixos, ou seja, eles são sésseis, a maioria é colonial e possuem um esqueleto externo de carbonato de cálcio. Então, quando nós falamos dos corais, geralmente eles são coloniais. Os seus pólipos, eles lembram pequenas anêmonas e têm a capacidade de produzir um esqueleto de carbonato de cálcio que vai resistir mesmo depois do animal morto. Cada pólipo ele vai se acumulando e lá na mesogleia, na base do corpo, substâncias calcárias que vão fornecer a sustentação esquelética vão ser formadas. Quando esse animal morre, os tecidos delicados então vão acabar se decompondo, mas o esqueleto calcário vai permanecer intacto. Depois então da morte do animal, novos pólipos começam a crescer sobre esses esqueletos, e assim vai crescendo uma estrutura calcária que a gente conhece posteriormente como rocha coralínea. Os corais, eles preferem águas rasas, certo? E quentes. Por isso que eles são abundantes quando a gente fala de mares tropicais, onde eles vão formar então os recifes, que são conhecidos como bancos de corais. No Brasil, os recifes de corais ou bancos de corais, eles são encontrados das regiões norte e nordeste. Aqui então, representação de pólipo de coral.
Aqui a representação da Grande Barreira de Corais, né, da Austrália, que possui cerca de 2.000 quilômetros. Com relação, então, a relações mutualísticas. Relações mutualísticas, elas acontecem quando os dois organismos eles são beneficiados pela relação. Então, as relações mutualísticas, elas acontecem entre anêmona do mar e peixes, como, por exemplo, o peixe paguro, ok? Onde, então, os peixes, eles possuem um local onde eles conseguem se esconder, e as anêmonas, por consequência, elas vão se alimentando dos restos alimentares desses peixes. Existem também a associação entre recifes de corais e algas, as zooxantelas e as zooclorelas. As algas, então, elas vão fazer fotossíntese e vão fornecer aos recifes de corais, fonte principalmente de carbono. As algas, então, elas recebem os produtos que são gerados pelo metabolismo do coral, por exemplo, gás carbônico, compostos nitrogenados e fósforo, que são utilizados então para a sua sobrevivência. Os recifes de corais, conforme eu falei, recebem mais de 60% então do carbono que é fixado por meio da fotossíntese pelas algas. Então, os recifes de corais animais diversos que vão fornecer então principalmente local para que esses animais consigam obter alimento e também consigam uma forma de sobrevivência e por consequência também vão se alimentar de restos de partículas alimentares desses animais. Com relação então aos estaurozoários. Os estaurozoários então são marinhos, vivem em águas frias, por consequência então águas profundas que possuem essa característica, a forma de medusa, né, é a fase que predomina, mas mesmo tendo uma forma de medusa, tem uma estrutura que se assemelha a pedúnculo, tá? Então, observem que aqui a forma de medusa tem como se fosse um pedúnculo de uma flor. Então, a forma de medusa, ela fica fixa, ou ela fica aderida, né, quando a gente fala do substrato, por meio de pedúnculo. O tamanho, então, é de menos de 5 centímetros de diâmetro, ou seja, eles são pequenos. Eles têm a capacidade de viver isolados ou podem viver, então, em colônias. Acontece, então, a formação de uma larva, certo? O nome dessa larva é larva plânula também, só que ela é uma larva plânula não ciliada. Lembrando que a larva plânula, então, dos outros quinidários era uma larva plânula ciliada. Mas como não tem a presença de cílios para acontecer sua locomoção, ela vai se movimentar como se fosse um verme. São então dioicos, possuem então a fecundação externa e o desenvolvimento vai ser indireto, porque vai acontecer também a formação da larva plânula. Então aqui sua representação de estaurozoários. Com relação então às características gerais de quinidários, aqui isso é uma tabela para que possamos então assimilar grande parte das informações. A simetria, então, quando nós falamos do quinidário, simetria radial, com relação aos fluidos embrionários, eles são diblásticos, têm ectoderme e endoderme. A cavidade corporal, então, é ausente, eles são considerados acelumados, lembrando, eles não têm mesoderme, então não tem cavidade corporal, certo? E o mais correto seria não classificar como acelumados. O destino do blastóporo é boca, ou seja, eles são protostômios. O sistema digestório incompleto, que só tem boca, né, que tem a cavidade gastrovascular, onde vai acontecer aí a digestão. Com relação ao sistema nervoso, o sistema nervoso é difuso em rede, o sistema excretor não possui, acontece por difusão simples, o sistema respiratório não possui, acontece em trocas gasosas por difusão simples, o sistema circulatório não possui, o transporte então dos nutrientes vai acontecer por difusão simples, e a reprodução, tem reprodução assexuada e tem reprodução então do tipo alternância de gerações.